Quem é fã de Peppa sabe que algumas coisas presentes no desenho são cheias de segredos chocantes que até hoje nunca foram reveladas. Você sabe dizer quais são os maiores mistérios que envolvem a família da Porquinha e os seus amigos? Nunca quiseram revelar a respeito da Claire Vaca, uma personagem que é filha do Sr. Touro com a Sra. Vaca. Durante muitos episódios, a gente vê que essa vaquinha está presente na cidade da Peppa e pensam que ela não mora com os pais. Existem outros que acham que essa personagem é só a sobrinha da Sra. Vaca, mas isso não é verdade, porque as duas estão quase sempre juntas. Vamos deixar claro que ela não estuda na escola da Peppa. A gente descobre isso no episódio especial de Natal do Sr. Batata. No começo da trama, a turma da Peppa tá no ônibus indo pro teatro e não existe nenhuma vaquinha lá. Mas quando eles entram no auditório, existem outras crianças e uma delas é a Claire, ou seja, ela estuda em outra escola. No episódio da Ratinha Mandy tem uma cena curiosa que mostra o Sr. Touro levando a Claire pro mercado. Ou seja, eles são muito próximos, porque ninguém deixaria uma criança sozinha perto de um adulto que não fosse seu parente. Mas a Claire não tá no casamento do Sr. Touro com a Sra. Vaca. Isso nunca foi explicado. É de fato um grande mistério, sem resposta. Se isso deixar você curioso, então vai gostar de saber que hoje a gente vai te mostrar os 12 mistérios em Peppa Pig. Pega a sua pipoca, o seu refrigerante e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Outro grande mistério é a tia Dot. O Papai Pig tem uma foto dela no seu escritório e a gente sabe disso porque essa imagem é em preto e branco, ou seja, ela é antiga. E o vestido dela na imagem tem bolinhas, igual ao da tia Dot na sua idade adulta. Os fãs sempre pensaram que ela era irmã do Papai Pig, mas na verdade ela é parente da mamãe, o que não faz muito sentido, já que ela nunca foi mencionada pelos avós da Peppa. No episódio Dia de Ação de Graças, ela apareceu sem avisar os parentes, querendo comemorar o feriado americano com a família. E isso não faz sentido, porque a Inglaterra não celebra esse feriado. Outro mistério é ela ter enviado um presente perigoso para os sobrinhos, porque ela sabe que a cidade da Peppa é cheia de colinas, ou seja, aquele cavalinho de rodas poderia causar um acidente, e isso aconteceu com o Papai Pig. Ainda bem que ele não se machucou. Outra situação é o fato dela não saber sotaque em inglês no idioma original. A tia Dot deveria falar como uma personagem que nasceu na Inglaterra, mas como isso não acontece, a gente acredita que ela se mudou para os Estados Unidos quando era muito jovem. O que será que aconteceu para ela sair de casa tão cedo? E entre os mistérios mais importantes de Peppa Pig tá a seguinte pergunta: o que aconteceu com os pais do Papai Pig? A protagonista e o George só conhecem os pais da mamãe e da tia Dot. Enquanto isso, a gente sabe que o tio Pig, o pai da prima Chloe e do bebê Alexander, é o irmão do Papai Pig. Isso é muito estranho, porque os outros avós da Peppa nunca foram mencionados. Em Cápsula do Tempo é mostrado que o Papai Pig cresceu na cidade e foi aluno da Madame Gazella, ou seja, os pais dele deveriam morar naquele lugar. Mas se eles nunca apareceram, será que estão vivos? Provavelmente não, porque se estivessem a gente já teria visto todos eles. Mas é estranho que não exista nenhuma foto na casa da Peppa. A gente acredita que isso é um grande mistério, porque nem o papai ou o tio Pig falaram sobre eles. E ninguém esquece da família desse jeito. Será que existe alguma história triste por trás desse segredo? Ainda falando sobre a família Pig, você já percebeu que não existem outros porcos na cidade? Vamos dar uma olhada no episódio O Festival das Crianças, que acontece no parque. Ali a gente consegue ver coelhos, que não são da família da Rebeca, e também pôneis, que não são da família do Pedro. Em vários episódios a gente consegue ver que existem animais que são da mesma espécie, mas que não são parentes. Na família Pig a gente consegue notar os seguintes personagens: o vovô e a vovó, que são os pais da mamãe Pig e da tia Dot, o papai Pig, que ao lado da esposa são os pais da Peppa e do George, e o tio Pig, que é o pai da prima Chloe e do bebê Alexander. Ele, que é irmão do papai Pig, é casado com a tia Pig. E ela veio de uma terceira família de porcos que a gente nunca viu na história. Mas onde estão todos os outros porcos? A gente não os vê em nenhuma outra cidade que a família da Peppa conheceu. Paris, Nova York, Londres e muitas outras. Não existem outros porcos. Onde estão eles? E você? Gostaria de conhecer um mundo igual a Peppa?
Comenta a hashtag viagem pra gente marcar as nossas férias. E se os porcos são um mistério, a Suzy Ovelha é outro segredo que a produção do desenho não quer responder. Qual a origem da melhor amiga da Peppa? No episódio O Futuro, a gente vê que ela tem o símbolo de uma âncora de navio no pijama de dormir. Isso faz a gente pensar no vovô Coelho. Você não sabe o motivo? Simples, ele é um grande cientista e a gente sabe que só existem personagens femininas na família da Suzy. A própria Suzy, a mamãe ovelha, a vovó ovelha e a prima Charlotte. A gente acredita que o vovô clonou as ovelhas para vender a sua lã na loja da Dona Coelho. E a gente sabe disso porque essa personagem tenta vender um suéter de lã pro George. Outro mistério é que a Suzy não tem um pai. Esse personagem nunca apareceu e nunca foi mencionado. Se a ovelhinha deseja ser enfermeira, talvez isso seja a resposta que a gente estava procurando. E se o pai dela teve uma doença grave e não sobreviveu? A Suzy tem o sonho de ser enfermeira para cuidar das pessoas, porque ela gostaria de cuidar dos doentes igual ao seu pai, que infelizmente não sobreviveu. Claro, isso é uma possibilidade, mas a teoria da Suzy ser um clone é ainda maior. Como você sabe, ela pode ser inspirada na ovelha Dolly, que foi clonada no mundo real. E se o vovô Coelho estiver por trás disso, também explicaria o motivo de existirem tantas donas coelho espalhadas por todo o planeta. De todos os mistérios, a senhora Crocodilo é um dos maiores. No mundo da Peppa, os animais são todos mamíferos, mas existe uma quebra nessa regra. A senhora Crocodilo é o único personagem que é um réptil, e a Madame Gazela sente medo dela. Por qual motivo só existe essa personagem de outro grupo de animais? Se ela for perigosa, por que ninguém se livra dela? E o mais importante de tudo, o que a senhora Crocodilo come? Sempre que a gente vê essa personagem, ela tá embaixo d'água. Isso faz a gente imaginar. E se a cidade tivesse uma comunidade enorme de crocodilos vivendo no fundo do lago? Sinistro. Um grande mistério é a casa da Rebecca Coelho. Ela mora dentro de uma colina e isso é um segredo bizarro, porque no episódio Enchente a gente descobre que os moradores da cidade só vivem no alto das montanhas porque a chuva faz tudo em volta ficar embaixo d'água. Isso é um problema para os coelhos, não é? Se eles vivem em túneis embaixo da terra, como é que a casa deles nunca fica alagada? E o mais importante, se eles têm tantos buracos no chão, como é que toda a cidade nunca afundou? É de fato um grande mistério. Qual é o nome dos adultos em Peppa Pig? A gente sabe que o vovô Coelho se chama Red, porque no episódio Tesouro do Mar, ele escreveu uma carta quando era criança e nos disse o seu nome. Dot tem esse nome porque no inglês isso faz referência à roupa que ela utiliza. E isso é interessante, porque se a regra é essa, então a gente sabe uma pista para o verdadeiro nome da Mamãe Pig. Em Cápsula do Tempo, ela aparece utilizando um vestido com estampa de flores, ou seja, o nome dela só pode ter alguma coisa a ver com esse tipo de planta. Talvez uma petúnia? Mas é estranho que todos os adultos chamem os outros de papai ou mamãe, você não acha? Sabe o que não é estranho e inclusive normal? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se você quer mesmo um mistério, tenta responder a seguinte pergunta: por que outros animais continuam normais? Um exemplo são os ursos polares. A gente sabe que existe a Penny urso polar, e ela vive com as suas mães, que também são ursos que andam e falam. Mas no episódio do aniversário do papai do Danny Cão, ele mostra que já viajou para o Polo Norte, e lá ele encontrou um urso polar que era só um animal comum. O desenho nunca explicou a origem dos personagens, e a teoria mais aceita é que a Peppa e os seus amigos são de um mundo depois de uma grande tragédia, que fez os animais evoluírem. O que você acha? E um outro mistério que até hoje nunca foi revelado é por que os animais são da mesma altura, menos as girafas. No episódio Gerald Girafa, a gente conhece o amigo mais alto da Peppa. Mas a história começa com o papai e a mamãe Pig medindo a altura dos filhos. A porquinha diz que sempre vai ser maior do que o George. Isso não é exatamente verdade, Peppa. Os porquinhos machos têm o costume de ficarem bem maiores que as fêmeas, então algum dia ele pode ser muito mais alto que a irmã mais velha. Mas o grande mistério do episódio envolve o Gerald Girafa. Quando ele entra pra escola, os personagens perguntam por que ele é tão grande. E ele responde que só é daquela altura porque ele é uma girafa. E sim, esse tipo de animal é de fato maior do que os outros. Mas se a regra é mesmo essa, então por que o Edmund e a Emily Elefante são pequenas? E por que a Peppa é da mesma altura que a Rebecca?
Não faz o menor sentido. Falando em altura, as pessoas crescem quando vão ficando mais velhas, e por isso a gente sempre se pergunta o motivo do Edmund, Richard e George estarem na mesma sala que as crianças mais velhas. Em Bluey, a protagonista estuda em uma escola diferente da Bingo, e deveria ser a mesma situação na série da Peppa. Mas não é bem assim. Faria sentido o Edmund, que é um gênio, ser da mesma sala que as crianças maiores, mas o George e o Richard deveriam ser de uma turma mais nova. E não dá pra dizer que não existe outra escola na cidade, porque a gente já explicou que a Claire Vaca, a filha da Senhora Vaca, estuda em outro lugar. Esse mistério nunca vai ser resolvido. Falando na escola, existe um outro mistério envolvendo esse lugar. Por que os pais precisam arrecadar dinheiro em festas para consertar o telhado, se o dinheiro já é deles? Todas as vezes que o telhado da escola quebra, a Madame Gazela faz algum tipo de bazar para os pais arrecadarem grana. Mas isso é muito estranho, porque se eles já têm os recursos para resolver a questão, porque simplesmente já não fazem isso. E a gente tá falando da escola onde os filhos deles estudam. Ou seja, os maiores interessados em resolver o telhado são as famílias dos filhotes. Isso quer dizer que o Papai Pig correu aquela maratona e caiu do avião sem necessidade. Mas é extremamente necessário que você continue aqui com a gente. Por isso separamos mais 2 conteúdos especialmente para você se divertir. Não esqueça do seu like no vídeo, da inscrição no nosso canal e de ativar o sininho para receber sempre os nossos conteúdos. Até a próxima!